noite. A paz do Senhor, crianças, tudo bem? Hoje está comigo a minha sobrinha Júlia, que vai trabalhar junto comigo e nós vamos aprender hoje a lição sobre uma pessoa, né? E nesse primeiro trimestre nós estamos estudando a história de fé e coragem. E hoje vamos falar de quem? De Isaac, que tinha muitas qualidades. Obedecer era uma de suas qualidades. Obedecer é algo muito agradável para Deus, não é, crianças? E é isso que nós vamos estudar nesse trimestre. E sempre haverá uma recompensa quando nós somos obedientes a Deus. A lição de hoje encontra-se em Gênesis, capítulo 22, do versículo 1 até o 18. O objetivo, sabe qual que é o objetivo? O objetivo é que devemos obedecer diariamente a palavra de Deus. Olha que interessante, né? Agora a Júlia vai ler o Memorizando. Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Amém, Júlia. É uma lição muito interessante, onde que nós vamos aprender muitas coisas. E falar do que, gente? Olha só, Isaac sempre foi um menino agradável aos olhos de Deus, por conta da sua obediência aos seus pais e a Deus. Deus sempre se alegrava de pessoas assim. Por isso, devemos ser sempre como Isaac. Um exemplo de filho, né, gente? E de servo de Deus. Deus se alegrava tanto com Isaac que sempre o abençoou. Sua obediência fez com que Isaac se tornasse próspero e livrou ele e a sua família da morte. Sabe onde que está escrito isso daqui, gente? Sabe aonde, Júlia? Lá em Gênesis 26, de 1 a 4. Que interessante, né? Olha quantas coisas legais nós iremos aprender hoje sobre Isaac. Eu vou dar uma lidinha aqui nas escrituras para a gente entrar e entender um pouquinho mais da palavra de Deus. Que fala assim, crianças, ó. As promessas de Deus estavam se cumprindo na vida de Abraão. O filho que tanto sonhava havia nascido depois de longo 25 anos de espera. Deus realizou um milagre na vida de Abraão, mesmo depois que o ventre de Sara estava adormecido. Agora o Senhor chamou o seu servo para um desafio ainda maior, a fim de testar Abraão. Olha só, Deus ia testar Abraão e deveria levar o Isaac, seu único filho. Olha só, esperou tanto tempo para ter Isaac. E depois Deus fala isso para ele. Deus testa Abraão, olha só. Então, o que aconteceu? Abraão deveria levar Isaac, seu único filho, a quem tanto amava, até o Monte Moriá e oferecê-lo em sacrifício. Olha só que triste, gente. Imagina como que ficou a cabecinha de Abraão, seu único filho, ser entregue, né? Fazer um sacrifício com ele. E por que fazia esse sacrifício? Por que eles faziam esse sacrifício? Naquela época, as pessoas matavam carneiro sobre o altar e pediam perdão aos seus pecados. A morte de um animal não tirava a culpa, mas apontava que no futuro o Messias salvará os homens de suas transgressões. Então, crianças, antigamente podia fazer isso com os animaizinhos, né? Fazer o sacrifício, porque Deus permitia. E hoje? Hoje nós podemos fazer isso? Nós podemos fazer isso, Júlia? Não. Sacrificar um animal? Nós não podemos fazer isso. Então, isso daqui foi naqueles tempos. Hoje não podemos fazer mais isso, tá bom? Agora, a tia vai ler uma parte da Bíblia e vai falar para vocês, né, como que Deus ele livra a gente, né, como que Deus ama a gente quando nós somos o quê? Nós somos
obediente à palavra de Deus. Olha só o que fala lá em Filipenses 2:8. Ó, assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Olha só o porquê que nós devemos ser obedientes, não é mesmo? E ainda lá, nas cartas de Colossenses, no capítulo 3:20, fala assim, ó. Colossenses, capítulo 3:20. Filhos, em tudo obedecei aos vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Olha que interessante. Por isso que Isaac era uma pessoa muito bem vista por Deus. Isaac, ele sofreu muita humilhação, ele foi muito humilhado, ele foi muito judiado, né? E sempre ele teve aquela, assim, ele nunca guardou rancor de ninguém. Quando alguém maltratava ele perdoava. E é isso, crianças, que nós devemos fazer com os nossos pais, não é, Júlia? Com nossos irmãos. Quando a gente vai na escola, se alguém fala alguma coisa pra gente, a gente tenta ser pacificador, né? Não fazer mais brigas para aumentar a ira, a raiva das pessoas. Muito pelo contrário, nós devemos ser pacificador. Crianças, Júlia, você sabe o que significa o nome Isaac? Não. Sabe, crianças, o nome Isaac, ele quer dizer riso. Olha que lindo. Por quê? Sara, Deus já tinha, o ventre dela já tinha envelhecido. Isaac já era muito velho. E quando Deus falou que ia dar um filho para eles, o que eles fizeram? Eles riram muito, né? Eles ficaram muito felizes. Por isso que o nome Isaac significa risos. Agora nós vamos dar uma passadinha aqui. A gente vai falar sobre, crianças, por que Isaac foi tão próspero. Olha só por que ele foi próspero. Está lá em Gênesis, no capítulo 26, do 12 até o 14, que fala assim: semeou Isaac naquela terra. Por quê, Júlia? Pois o Senhor Deus o abençoou. No mesmo ano, recolheu 100 por um. Por quê, Júlia? Pois o Senhor Deus o abençoou. E enriqueceu-se o homem. Por quê, Júlia? Pois o Senhor Deus o abençoou. Prosperou. Por quê? Pois o Senhor Deus o abençoou. Ficou riquíssimo. Por quê? Pois o Senhor Deus o abençoou. Possuía ovelhas e bois e um grande número de servos ele teve. Por quê? Pois o Senhor Deus o abençoou. Olha como Deus abençoou Isaac, né? Deu muito, ele prosperou muito, deu riquezas, né? De maneira, gente, que até os filisteus ficaram com inveja deles. Mas ele não guardava rancor, ele sempre teve a confiança em Deus. Por isso que ele prosperou, porque ele era uma pessoa obediente, ele não guardava mágoa, ele gostava muito que o Senhor se alegrasse das atitudes dele. E aí, crianças, como que vocês estão? Como que vocês estão em relação às outras pessoas? Se alguém fizer mal para vocês, vocês guardam rancor? Você guarda, Júlia? Eu não. Não pode. A gente tem sempre que estar perdoando, não é? Deus quer que nós tenhamos essas qualidades de Isaac, né? Ele não guardava rancor. E olha só, uma das qualidades de Isaac. Agora nós vamos falar aqui, ó. A Júlia vai tá lendo para vocês, tá bom? Quais eram as qualidades de Isaac, Júlia? Isaac não guardava rancor, era pacificador, obediente, tranquilo e dócil. E aí, crianças, gostaram da lição de hoje? Que o nosso Senhor Jesus Cristo venha nos abençoar a cada dia mais, né? E que nós venhamos ser igual Isaac, ser pacificador, ser dócil com as pessoas,
ser dócil com os amiguinhos, não ficar falando assim, eu não vou ficar perto daquela pessoa porque aquela pessoa é chata. Não, ela é dela, mas às vezes, o que elas vão fazer, Júlia? Através das nossas atitudes, por nós sermos igual Isaac, pacificador, obediente, dócil, a pessoa que estiver perto da gente, né, Júlia? Ela vai aprender o quê? Ser dócil também, não é? Ser uma pessoa obediente, e que vocês possam fazer isso também com os pais de vocês, com os tios, com os irmãos, todas as pessoas que estiverem ao nosso redor, que nós sempre venhamos passar coisas boas, tá bom, crianças? Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por mais esse momento onde nós aprendemos, Senhor Jesus, do seu servo Isaac, que foi uma pessoa pacificadora, que não guardava mágoa, que sempre estava disposto a perdoar, e que nós venhamos todos os dias lembrar das suas atitudes e não cometer nenhum erro. Em nome do Senhor Jesus, amém. Tchau, crianças! Até a próxima! Tchau, tchau!